Certo dia, um camponês foi recolher os ovos das galinhas em seu galinheiro, mas, para sua surpresa, ele viu que uma de suas galinhas não tinha colocado um ovo normal, era um ovo de ouro maciço. No dia seguinte, o camponês voltou ao galinheiro e, para sua surpresa, lá estava mais um belo ovo de ouro, tão grande e maciço quanto o do dia anterior. Dia após dia, o camponês voltava ao galinheiro e mais um ovo de ouro o guardava. Até que um dia, o camponês teve uma grande ideia. Já sei, se todos os dias a galinha está colocando um ovo de ouro, dentro dela deve haver um tesouro, uma fortuna de ovos de ouro. Confiante de que iria ficar rico, o camponês então abriu a galinha. Mas, para o seu espanto, era uma galinha absolutamente normal. Dentro dela não havia um ovo de ouro sequer. E para sempre, o camponês viveu arrependido por ter matado sua galinha dos ovos de ouro. Essa história de criança é muito mais importante do que você imagina. Calma, já já ela vai fazer sentido. Pareça pobre, sério, vai resolver uma parte dos problemas que você tem com dinheiro. Eu sei, relaxa. Eu não quero te falar pra parar de gastar dinheiro com coisas importantes pra você. Eu quero te ajudar a entender o que é importante pra você. Roupas elegantes, relógios que são obras de arte, carros possantes, mansões monumentais, viagens inesquecíveis, um quarto cheio de itens do Harry Potter. E quem não amaria essas coisas? Um dos grandes motivos pelo qual a gente trabalha tanto é pra poder pelo menos ter um desses itens. Isso move a gente. Dá um motivo pra acordar cedo, dá um motivo pra estudar mais, dá um motivo pra arriscar. Quem nunca sonhou em viver essa vida que atira a primeira pedra? Acontece que querer parecer ter dinheiro para a maior parte das pessoas não é uma boa estratégia para, ter dinheiro. E eu digo isso menos pelo gasto inicial de comprar essas coisas, mas pela reincidência de gastos que elas trazem. A gasolina do carro que bebe muito, o IPVA, o aluguel caro, o IPTU e até algumas pequenas coisas em que a gente gasta o dinheiro quase sem perceber, tipo a troca do celular todo ano, compras no shopping todo mês, delivery do iFood, restaurante. Tudo isso acumulado ao longo do tempo pode resultar numa pequena fortuna que a gente deixa de acumular. Só que peraí, dinheiro existe para ser gasto. Então, do que adianta acumular dinheiro se a gente não aproveita a vida, né? Sim, mas também não. Você lembra da história no começo do vídeo? É claro que a galinha dos ovos de ouro não existe de verdade, exceto que ela existe sim. Ela não aparece magicamente na nossa vida que nem na vida do fazendeiro, mas ela pode ser construída. É que a maior parte das pessoas pensa no seu patrimônio em termos do quanto ele pode comprar, ao invés da renda que ele gera. Só que a maior parte das pessoas também vive de salário a salário, 61% dos brasileiros não tem nenhum dinheiro guardado, 43% das pessoas estão inadimplentes, não é nem endividadas. O que quer que elas estejam fazendo, eu não quero fazer. Pensar no nosso patrimônio em termos do que ele pode comprar cria um incentivo da gente ativamente encontrar coisas com que a gente pode gastá-lo. Por exemplo, se você tem 20 mil reais de patrimônio, por que não aproveitar para fazer aquela viagem para o exterior que custa exatamente isso? Ou então, para dar aquela entrada no carro que você sempre quis? Existem 1001 possibilidades do que fazer com esse dinheiro. Em outras palavras, 1001 possibilidades de como matar a galinha. Então, para construir a sua galinha, é preciso mudar o foco. Ao invés de pensar no seu patrimônio em termos do que ele compra, pensa nele em termos do quanto ele rende. Peraí, Brenão, então vamos lá. Você diz que é preciso de dinheiro para construir patrimônio, certo? Sim. E que a renda do patrimônio que a gente deve focar, e não no patrimônio em si, não é? Isso aí. Então, só depois que eu tiver renda no meu patrimônio suficiente, que a galinha estiver colocando ovos grandes e valiosos, que eu finalmente vou poder começar a aproveitar minha vida, né? Não. Essas até seriam boas regras. Isso é se elas fizessem algum sentido. Pensa comigo, qual que é o real incentivo que alguém teria para abrir mão do presente se soubesse que a vida só vai começar a ser vivida daqui a 20 anos? Deixa eu comer a trufa da moça que vende no trabalho, deixa eu sair com os meus amigos, pô. Daqui a 20 anos eu não vou poder viver o mesmo que eu posso viver hoje. A dica de abrir mão rigorosamente de tudo ou quase tudo, até ter renda passiva para bancar a qualidade de vida que a gente quer, pode fazer sentido matemático, mas ela não é nem um pouco viável. O viável é barganhar consigo mesmo. Você pode ter algumas coisas, mas para isso você precisa abrir mão de outras. O problema não está em gastar dinheiro com alguns agrados pessoais ou com amigos de vez em quando. O problema é justificar qualquer gasto com "eu mereço", sob o escudo de que você tem que aproveitar a vida. Porque, irmão, se você, ao seu ver, aproveitar a vida demais por se convencer de novo e de novo de que você merece, pode ser que daqui a 20 anos você literalmente tenha destruído a sua vida. E não
você não merece isso. Você pode sair com seus amigos e guardar dinheiro para sua liberdade financeira. Você pode fazer uma viagem e não matar a sua galinha dos ovos de ouro. A única coisa que precisa fazer é ter isso orçado. Todo mês, abre o seu orçamento e planeje os seus gastos do próximo mês, colocando uma verba para cada uma das coisas que você quer. Se você ganha R$5.000 por mês, por exemplo, talvez faça sentido você alocar uma verba de R$250 para gastar em saída com os amigos naquele mês. E, por que não, separar mais R$250 para aquela viagem que você quer muito fazer no fim do ano? Você consegue viver com R$4.000 por mês? Se sim, você pode colocar esses R$500 restantes para, além de tudo isso, juntar dinheiro para sua galinha dos ovos de ouro, a sua liberdade financeira. O fato do dinheiro que a gente ganha ser limitado, ele nos obriga a ser mais seletivo com aquilo que a gente vai gastar o nosso dinheiro. E quando a gente toma ciência de tudo que a gente está abrindo mão para viver alguma experiência, a gente faz questão de aproveitá-la ao máximo e fazer valer aquele gasto. E se você não sabe montar um orçamento como esse, que é o orçamento que eu disponibilizo para os alunos que são de escolas que têm o programa Jovens for Schools, eu tomei a liberdade de deixar um link aqui na descrição para que você também tenha acesso a esse mesmo orçamento, tudo automatizado, com um tutorial de como utilizá-lo, por menos de R$20, para você gastar esse dinheiro e de fato se comprometer em formar o hábito de preencher um orçamento. Mas só ter um orçamento não vale de nada, se você não tiver claro o que realmente importa. Para mim, por exemplo, é poder fazer um programa semana sim, semana não com a minha namorada fora de casa, ter um tempo para praticar os meus hobbies, engordar mais a minha galinha e viver com a paz de espírito de saber que eu sempre vou estar com as pessoas que eu amo quando realmente importar. Essas são as coisas que são mais importantes para mim hoje. É obrigatório ter definido o que é importante de verdade. Caso contrário, sua vida vai passar e você vai se sentir como se você não tivesse vivido. Eu vim morar sozinho aos 23 anos. Antes disso, eu morei com a minha mãe a vida inteira no Rio de Janeiro. E ela mora lá até hoje, mas eu moro em São Paulo. Isso significa que durante os primeiros 22 anos da minha vida, eu convivi com a minha mãe todos os dias. Isso deu em torno de 8.000 dias. E mesmo se eu continuar vendo a minha mãe em torno de uma vez por mês, durante uns 2 dias por cada viagem que eu fizer, supondo que eu ainda tenho o privilégio de tê-la aqui durante os próximos 30 anos, isso significa, irmão, que 92% de toda a minha vida que eu vou passar com a minha mãe já passou. Qual é a chance de eu faltar um aniversário, um Dia das Mães? Qual a chance de eu deixar de pagar uma viagem pro Rio em alguma dessas datas porque a parcela do financiamento da casa tá apertada? Algumas pessoas não entendem que algumas das grandes decisões que elas fazem e das pequenas decisões também que elas tomam dia após dia vão custar centenas de milhares de reais no futuro. E numa boa, irmão, às vezes o custo mais caro dessas decisões não é nem o financeiro. Então faz o seguinte, ó, escreve aqui o que é realmente importante pra você. Pensa mesmo, coloca aqui embaixo. Isso traz clareza e o sentimento de liberdade na vida. Pode ser que você perceba que, ao invés do luxo de morar num lugar grande, talvez você goste de morar num lugar mais bem localizado, seguro, perto das coisas. Ou pode ser que você valorize o tempo para se dedicar aos estudos e, se você simplesmente estiver num lugar muito grande, você gastaria mais tempo limpando a casa do que fazendo outras coisas que você preferiria fazer com o seu tempo. Eu não posso dizer com certeza, mas talvez esse cara tenha mais estresse e menos felicidade que alguém que não precisou se endividar por 10 anos para conseguir comprar algo para impressionar os outros, se passando por milionário. Provavelmente ele fez isso para se sentir importante e não sentir um fracassado. Afinal, um fracassado teria um carro desses? Não. Tá vendo? Eu cheguei lá. Eu consegui. O erro nesse raciocínio é que milionários não precisam tentar parecer ricos. Eles sabem que poderiam comprar coisas legais se quisessem e para eles isso é o suficiente. Eles não precisam se provar. O seu valor não é lastreado em um bem, mas nos princípios que os fizeram ser capazes de adquirir esses bens. O que eles têm é a consequência do que se tornaram. Se lembra? É preciso ser para ter, não inverter a ordem. Caso contrário, você só vai estar mentindo para si mesmo. Isso a gente ensina desde o primeiro ano do ensino fundamental para alunos desde os 6 anos de idade no programa da Jovens for Schools para escolas. Se você conhecer algum dono de escola que queira implementar educação financeira, empreendedorismo, inteligência socioemocional, vai no link aqui embaixo e manda para ele. Eu demorei para entender essa questão de primeiro ser para ter, porque eu queria ter um carro legal para mostrar para os outros e eu fiz isso. E depois que eu mostrei pra mim mesmo que eu podia, eu meio que não quis mais. Eu
troquei por um carro 3 vezes mais barato e, pasme, 10 vezes mais confortável. E você iria surpreender, eu tenho amigos que são extremamente bem-sucedidos, que são simples no dia a dia. Mesmo podendo morar em qualquer lugar do mundo sem trabalhar por mais um dia que fosse, a maior parte deles não quer chamar atenção, não quer impressionar, porque eles não dependem de aprovação social para se sentirem realizados. Porque o que traz realização para eles é saber que eles vão comparecer à apresentação de balé da filha, ou no jogo de futebol do filho, ou que vão conseguir passar uma semana sem trabalhar para uma viagem em família. E não tem nada de errado em comprar coisas luxuosas, irmão. Eu espero que você possa ter todo o luxo que você sonha. Eu, certamente, vou continuar trabalhando para isso também. Só cuidado para priorizar o luxo ao invés de viver o que realmente importa para você. Levar um estilo de vida simples, com roupas básicas e poucos acessórios, sem parecer sujo ou desleixado, pode te ajudar a conquistar mais rápido aquilo que é prioridade pra você. Você vê, nos últimos 3 vídeos, talvez eu tava de camiseta branca, assim como essa. Não é a mesma camiseta. Eu tenho o suficiente pra passar a semana e eu realmente uso quase a mesma roupa todo dia. Não é que você precisa fazer isso, pra mim funciona, mas a questão é, economiza naquilo que não é importante e gasta naquilo que é. Minha sugestão, uma reserva de emergência é um bom lugar pra você começar a alocar parte do seu dinheiro, se você não tiver uma. Afinal, se você é dessas pessoas que vive de salário a salário, você tá um imprevisto de se endividar e começar a ter uma baita dor de cabeça, que provavelmente vai tirar a cor de todos os bens legais que você comprou antes. Enquanto você estiver fazendo isso, eu vou te passar 5 dicas. Se você quiser, anota agora, porque talvez você vai querer lembrar dessas dicas depois. Primeiro, faça a pesquisa de preços. Normalmente, ao invés de comprar algo que você viu na prateleira da farmácia ou numa loja do shopping, procure em outros lugares, vá em outras lojas ou site na internet, provavelmente eles vão ter os preços mais legais. É muito provável que o mesmo produto, igualzinho, esteja vendendo por um preço menor em outro lugar. Segundo, busque alternativas substitutas mais baratas. Eu digo isso para produtos, mas também experiências. Por exemplo, ainda que num restaurante seja uma desculpa legal para encontrar com os amigos, é totalmente possível você fazer uma noite de jogos super bacana na casa de algum deles, em que vocês racham pizza, distribuem quem leva a bebida. Às vezes você pode viver uma experiência ou adquirir um produto que são parecidos, mas pagando muito, muito menos por isso. Terceiro, não usa o cartão de crédito para parcelar compras que você não tem condição de pagar à vista. A maior parte das pessoas erra nisso. Elas usam um cartão para comprar aquilo que elas não podem agora porque a parcela cabe na renda. Ou seja, elas estão antecipando sonhos e, naturalmente, pagando caro por isso. Então, primeiro guarda o dinheiro para pagar à vista, depois você usa o cartão e parcela sem juros. 4. Cuidado com tendências. Se algo tá popular demais, é um sinal de que você não deveria comprar essa coisa. Isso vale para objetos, mas também vale para investimentos. Qualquer coisa que você compra quando muitos outros também estão comprando vai te fazer pagar mais caro por aquilo do que se você simplesmente esperar alguns meses. Quinto, não subestime a importância de conhecimento. Investe nisso. Aloca uma verba mensal no seu orçamento para comprar livros, para comprar cursos, para fazer parte de treinamentos que vão te possibilitar se capacitar mais e aumentar sua renda no futuro. E por fim, aproveite o processo. Conforme você for acumular dinheiro, você vai perceber que as coisas que mais importam não eram nem tão caras para começar. E muitas delas eram de graça, inclusive. Você é mais rico hoje do que a maior parte dos seres humanos na história que já caminharam nessa terra. E não ache que por isso tem alguma coisa de errado em você querer mais. Não tem nada de errado nisso. Mas, às vezes, reconhecer que a sua qualidade de vida é melhor do que 99% de todas as outras pessoas que já existiram pode ser uma forma racional de assumir que você tem o suficiente e não faz mal ser grato por isso de vez em quando. Boa? Então vai aqui embaixo para você ter o seu orçamento. Investe esses R$20 para você se comprometer a começar a usar. E também tem um outro link aqui embaixo da Top Educação, que é um prêmio que a Jovens está concorrendo para o melhor programa de educação financeira na educação de base. A gente quer mudar o Brasil. A gente quer poder estar em todas as escolas desse país. Mas para isso, a gente precisa de reconhecimento. Para ter reconhecimento, a gente precisa de gente que pense parecido. Então, se você acredita que educação financeira, empreendedorismo, inteligência emocional deveria ser dado na escola, vai aqui embaixo, dura 30 segundos. Entra na categoria de educação financeira e você vai encontrar jovens lá para votar, beleza? Meu nome é Breno Perrucho, eu sou fundador da Jovens for Schools e esse foi o Jovens de Negócios.